Oi, quinto ano. Agora, como eu tinha prometido para vocês, nós vamos fazer o gabarito esperado da avaliação remota 3, tá? Vamos lá. A legislação, primeira pergunta, né? A legislação em favor da escola para todos tem seu marco no início da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. A partir dessa Constituição é que as leis de diretrizes e bases da educação, LDB, apresentaram detalhadamente os direitos da criança e do adolescente com necessidades educacionais especiais na educação básica. A partir disso, leia com atenção as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta. A. A Constituição Federativa do Brasil, 1988, declara o direito do sujeito com necessidades especiais de receber educação. No artigo 205, afirma que a educação é direito de todos, que deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Ok, né? A LDB 1990 assegura o acesso e permanência da criança e do adolescente à educação, direito de ser respeitado pelos educadores, de contestar o critério avaliativo e direito de organização e participação em entidades estudantis. Também tá tranquilo, né? Permanência na escola. A LDB de 1990 afirma que é dever da família assegurar à criança e ao adolescente portador de deficiência um atendimento educacional especializado. Dever da família? Não, né? Do Estado. Então, é essa alternativa que está errada. O capítulo 5 da LDB, só ver os outros dois, né? 1996, declara a educação especial como a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educantes portadores de necessidades especiais. Ok? Certo. A LDB 1996 ainda assegura aos alunos com necessidades especiais os currículos, os métodos, os recursos educativos e organização prática na busca de atender às necessidades específicas de cada aluno. Também tá certinho. Então, essa parte de lei às vezes é meio. Eu coloquei aqui, é a C, né? Que está incorreta. Essa parte de lei às vezes deixa meio apreensivo, né, gente? Mas era uma prova dupla, trio, com consulta, né? Porque é em casa. E então é só checar, mas eu acho que estava até facinho, eu não precisava nem checar cada uma das leis, né? Não é dever da família, é dever do Estado assegurar a criança a atendimento educacional especializado, tá? Vamos para outra. Amaral 2004 apresenta duas importantes dialéticas no contexto de vida de sujeitos com necessidades especiais. São elas figura e fundo, e expor-se e resguardar-se. Leia com atenção as afirmações abaixo. Amaral apresenta a importância de o sujeito com necessidades especiais conseguir ter sua deficiência como figura e sua vida como fundo. Segundo a autora, é quando a deficiência ganha destaque que o sujeito com necessidades especiais terá o direito de educação garantido e com qualidade. É isso que Amaral fala? De jeito nenhum, né, gente? A deficiência, ela coloca como que deve ser fundo e a vida figura, né? A deficiência ela existe, ela precisa ser olhada, mas ela não tem que ser o principal na vida de educação, né? Do sujeito e até na vida de como um todo, né? De cidadão. Então, a deficiência precisa ser fundo e a vida figura, tá? Então, já começa daí. A 2. Amaral define o conceito expor-se como tomada de consciência do sujeito com necessidades especiais em sua trajetória em todos os aspectos, sem vergonha de sua deficiência, mas reconhecendo o peso que essa tem. Então, é uma tomada de consciência, o expor-se, o sujeito só se expõe quando ele se reconhece ao longo de todos os aspectos de toda a vida, né? Ele tem essa tomada de consciência de quem é ele, né? E que essa deficiência não seja uma vergonha, mas ela existe, ela tem um peso na vida do sujeito. Então, o expor-se precisa ter esses pormenores, precisa ter essa compreensão
do sujeito com necessidades especiais, de que ele tem uma necessidade especial que vai ao longo da vida dele, né? Que não é uma vergonha, não é para ter uma vergonha de ter uma necessidade especial, que ela seja um fundo, que ela não seja vergonha, mas reconhecer que em alguns momentos, que ao longo da vida, ela vai ter o seu peso, né? Ela tem o seu peso, a deficiência. E então tá certa essa, né? Segundo Amaral, 2004, resguardar-se é o autotrave dos sujeitos que apresentam necessidades especiais a partir de suas angústias e de seus anseios ao longo do seu histórico de vida no aspecto social. Resguardar-se é essa tentativa de autoproteção, né? Autotrave quer dizer essa autoproteção em situações que disparam angústias, que disparam inseguranças, anseios. No histórico de vida, ele escolhe resguardar-se, né? E o quanto que ela coloca que isso precisa ser respeitado, né? E ao longo da vida trabalhado para que o expor-se se destaque, mas eu estou comentando da fala da Amaral desses dois conceitos, tá? Não é sobre a frase está certa. E o quanto que é importante trabalhar, então, ao longo da vida, para que esse resguardar-se seja menor do que o expor-se, tá? Então, diante dessas afirmativas, assinale a alternativa correta. A gente já falou, eu já falei, a gente é ótimo, né? Eu já falei, são as 2 e a 3 que estão corretas. A 1 não é correta, então vamos ver. Apenas a afirmação é correta? Não. Apenas a afirmação 2 é correta? Não. As afirmações 1, 2 e 3 são corretas? Não. Apenas as afirmações 2 e 3 são corretas? Sim. Né? Então, é a letra D. Vamos para a próxima. Amaral ainda afirma que para que a deficiência seja fundo e a vida seja figura, o sujeito com necessidades especiais precisa de suporte afetivo e social ao longo da vida. A autora destaca isso na seguinte frase: vive-se a diferença ou vive-se o estigma da diferença. Em suas palavras, apresente a contribuição de tal dialética da autora na busca de educação inclusiva de qualidade. Então, ela coloca, né, a gente estudou, acho que bem Amaral, vocês ouviram bastante da Amaral, e ela coloca o quanto que ao longo da vida é importante que o sujeito tenha esse suporte, essa estrutura em aspectos afetivos, sociais, né, para enfrentar os desafios que são de preconceitos, né, de situações onde a deficiência é a figura e a vida é o fundo, né, que é o título da dissertação dela. Então, a gente tem que tentar, o que eu espero de vocês nessa resposta, né, é que vocês tentem discutir o quanto que ao longo da vida a autora coloca que é importante essa busca de satisfação e realização como pessoa, então que o sujeito, que a vida seja o mais importante, seja a figura, né, ao longo do histórico do sujeito com necessidades especiais. E como que a gente, para alcançar isso, né, o quanto que isso, aliás, o quanto que isso contribui para que a educação inclusiva seja de qualidade, para que a pessoa com necessidades educacionais especiais tenha, dentro do seu histórico de vida, uma educação que contribua com a formação dela como pessoa, para além da necessidade especial, que não se resuma à necessidade especial, né? E que aí, a partir disso, ela se forme uma pessoa, né? Consiga se estruturar como cidadão para ter uma vida produtiva e individual. Isso tudo, gente, é a forma como vocês escreveram. Vou ler com carinho, tá? Mas espero-se que vocês tenham apresentado esses temas, discutido esses temas, tá bom? Vamos lá. No livro A Representação do Mundo na Criança, Piaget apresenta a importância na busca de acessar o pensamento da criança para, a partir disso, identificar seu nível de domínio sobre o objeto do conhecimento. Diante disso, o autor apresenta 5 formas de pensamento. São eles: não importa o queísmo, fabulação,
crença sugerida, crença desencadeada e crença espontânea. Leia com atenção as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, a gente estudou bem isso também, acho não, né? Foi a minha maior aula, bateu 1 hora, eu lembro que eu pedi desculpa para vocês, né? Que tinha até uma avaliação da Mabi falando depois, né? Sobre o histórico do sistema solar, do que ela sabia, para a gente identificar essas formas de pensamento que o Piaget define, né? Então, acho que estava facinho também essa pergunta, mas vamos lá. A crença espontânea é resultado da história de vida da criança, ou seja, é quando a criança domina o assunto apresentado em algum nível e isto a fortalece para apresentar a resposta imediata, sem necessidade de reflexão. Gente, o João, né, entre vocês, você, João, escreveu essa resposta, tá dada pela pergunta que o João fez semana passada no Google Sala de Aula, né? O quanto que a crença espontânea não tem necessidade de reflexão. Ele fez 2 perguntas, uma foi sobre isso. Exatamente. A crença espontânea é a criança se sente tão segura por dominar esse assunto que ela não para e pensa sobre o assunto. É a crença desencadeada que ela pare, pense e organize o pensamento dela sobre o assunto, porque ela não domina esse assunto ainda, né? Então, a crença espontânea, a criança, por dominar, ela não tem mais necessidade de reflexão. Você pergunta, ela já tem uma resposta imediata para isso. Uma resposta, não é uma resposta imediata no sentido também como o do fabulação, né? Aquela fantasia e que ela coloca uma resposta que não tem nem coerência. Não é isso, é uma resposta coerente e que é imediata, que não precisa dela refletir sobre aquilo, ter alguma dúvida. É espontânea porque ela domina o assunto, tá? Então, é a alternativa A, que era correta, tá? Deixa eu até colocar aqui. A B, dá uma batidinha só pra gente ver o que tá errado. A crença sugerida é quando a criança responde sem refletir sobre a pergunta do examinando e essa resposta tem um modelo de invenção a partir de uma história fantasiosa. Não, né? A crença sugerida é que ela responde a partir da pergunta, da insistência do examinador sobre ela, né? Então ela acaba tentando agradar o examinador. É essa a característica principal das crenças sugeridas, né? A crença desencadeada é quando a criança já domina o assunto, pronto. É isso que está errado. A crença desencadeada, a criança não domina. Ela desencadeia interesse sobre o assunto e reflexão sobre o assunto, né? E apresenta uma resposta que é pautada em uma experiência anterior, mas esta ainda apresenta confusão, desorganização na resposta. Não, ela não vai apresentar já uma resposta, ela vai refletir e tentar organizar essa resposta, né? Ela desencadeia o pensamento reflexivo, a crença desencadeada. Não importa o queísmo, é quando a pergunta não é nova para a criança e então ela responde o que já domina pelo assunto, sem se importar se a resposta é correta ou não. Não, né, gente? Não importa o queísmo, não importa com a pergunta. A criança, aquela pergunta não dispara o interesse dela de refletir e tentar responder, ou do tema, ela não tem interesse, não tem sentido esse tema para ela. Então, ela dá qualquer resposta, né? E a fabulação é quando a criança tenta agradar o examinador sem apresentar uma própria reflexão. Essa forma de pensamento é comum em caso de insistência de pergunta do examinador. Eu dei uma trocadinha aí, dá até para ver, né? Essa não é a fabulação, é a crença sugerida, né? É de tentativa de, como eu falei lá na crença sugerida que não era, né? A definição é o quanto que a criança tenta agradar o examinador com essa resposta, né? Por isso o termo sugerida. A 5, na aba, é um processo de intervenção bastante utilizado com crianças e adolescentes que apresentam problemas de aprendizagem, sejam eles típicos ou atípicos. Diante disso, esse também foi um tema estudado na disciplina como colaborador no processo de educação inclusiva de qualidade. Leia
as alternativas referentes a esta intervenção e assinale a alternativa correta. A ABA é um método de ensino e aprendizagem para crianças que apresentam sérios problemas no aspecto cognitivo. Para aí. Lembra que uma das coisas, né, até a Nájila falou pra gente naquele bate-papo, naquela conversa, a ABA não é um método, é uma intervenção, é uma metodologia. Então, é aí que já era para considerar errado, tá? É importante salientar que esse método possibilita também que o sujeito reestruture problemas emocionais desencadeados a partir de seu grande déficit de aprendizagem. Ele pode buscar, pode ser uma das metas, trabalhar aspectos emocionais, né? Mas o desencadeado a partir do déficit de aprendizagem, essa discussão não é uma discussão do ABA, tá? Da ABA, da metodologia. A intervenção ABA é estruturada a partir de comportamentos observáveis. O psicólogo que utiliza desta intervenção deve avaliar os comportamentos observáveis com objetividade. É a partir de um check-in da lista de comportamentos observáveis que se faz uma avaliação do cliente quanto a seu aperfeiçoamento, estagnação ou regressão. Então, isso está tudo certo, né? Até para fazer no estudo de caso, né? Para fazer o programa de estudo individualizado, né? Ele é colocado exatamente isso, né? O quanto que precisa primeiro fazer uma avaliação, um levantamento, um check-in de listas de comportamentos observáveis, para dentro dessa avaliação levantar em quais âmbitos o sujeito está em situações de aperfeiçoamento, quais ele está estagnado ou quais ele até tem uma regressão, para determinar quais vão ser trabalhados, quando, como, ter esse planejamento e depois a avaliação, lembram? Então, assim, é a B, que é a correta, tá? Dá uma olhadinha nas outras. A análise do comportamento aplicada não pode ser utilizada em situação aberta, apenas na clínica. Isto porque o nível de variáveis fora da clínica, na escola, por exemplo, é muito grande e dentro disso dispara a não atenção do sujeito e quebra sua continuidade do comportamento desejado. Para que serviria a metodologia, a ABA, a intervenção ABA, se ela fosse só dentro da clínica? Ela é para ser levada para todos os âmbitos de vida do sujeito, tá? Então, por favor, completamente errado. A ABA é mais indicada para adolescente, não para criança, isto porque o método tem como base pensamento abstrato reflexivo e esta habilidade é fácil de ser encontrada em crianças menores de 6 anos. É fácil não, perdão, é difícil. Eu até pensei que a Ângela se colocou errado. Não, é difícil, né? A habilidade de pensamento abstrato reflexivo. Gente, não tem nenhum conceito sobre pensamento abstrato reflexivo, é a mistura completa de ABA com metodologia, método clínico do Piaget. Então, assim, tá fácil de reconhecer que essa alternativa está completamente errada, né? A aplicação de ABA deve evitar a variabilidade de atividades, considerando que o ambiente em constante mudança desencadeia a desorganização mental do sujeito, e com isso não é possível atingir o esperado. Então, a metodologia deve ser pautada na individualização de atendimento e de atividade de intervenção. Então, a atividade, a metodologia ABA, ela deve ser usada de uma forma individualizada de atendimento, que é o que eu falei, que eu critiquei, que só pode ser na clínica, não pode ser na escola, né? Ela na escola pode ser usada também, crianças que já têm um diagnóstico e que já são trabalhadas fora da escola com ABA, dentro da escola também são, né? Então, não tem essa de ser só atendimento individualizado e da atividade de intervenção, de que tem que ser evitada a variabilidade. Não, né? É caso e caso. Em alguns casos, quando o sujeito já foi trabalhado com algumas habilidades, já atingiu algumas habilidades e pode ampliar o âmbito de variabilidade das habilidades que serão trabalhadas nele, porque algumas ele já tem um domínio, então não tem por que ficar restringindo só uma coisa, tá? Então também está errado. Alternativa B, que é a correta. E aí, o estudo de caso. Fernanda é uma criança de 6 anos que apresenta o diagnóstico do transtorno do espectro autista, TEA.
Ele foi diagnosticado com 2 anos e desde então frequenta diferentes profissionais que tentam colaborar com a superação de suas dificuldades e auxiliá-lo no desenvolvimento de importantes habilidades. Ele frequenta uma fonoaudióloga, Maria Clara, desde os 3 anos. Apresenta importantes evoluções na identificação de objetos a partir do som. Por exemplo, quando Maria Clara diz: Fernando, cadê o carro? Cadê o brum? O garoto pega algum dos carros do consultório em meio a vários outros brinquedos e leva na mão da fonoaudióloga. Com relação às palavras, a fonoaudióloga relata que são poucas as palavras que ele consegue pronunciar, sendo estas: mãe, pai, dá, água, tia e choco, pronúncia de chocolate. Pré-pronúncia, perdão. Ele também é atendido por uma terapeuta ocupacional. Por 3 vezes por semana, Fernando vai à clínica para trabalhar melhor seu âmbito sensorial, a fim de contribuir com suas habilidades motoras, ampla e fina. A mãe de Fernando, Marta, procurou o psicólogo José Roberto para trabalhar com seu filho aspectos psicopedagógicos nesta situação de pandemia do Covid-19, quando a escola está no modelo de educação remota. Este profissional é especialista na intervenção ABA e mantém seu atendimento clínico com todas as precauções necessárias. A mãe relata que a psicóloga da escola sugeriu que ela procurasse este profissional na busca de execução de pelo menos 20 horas semanais da intervenção ABA, pois, de acordo com a profissional, no próximo ano o garoto cursaria o 1º ano do ensino fundamental. No entanto, ele precisa apresentar algumas habilidades, como reprodução gráfica, para que seja matriculado neste nível escolar. Diante do exposto, apresente: como José Eduardo poderia criar o plano de educação individualizado para Fernando nesta situação de pandemia? B. Como José Roberto poderia contribuir com a escola nesta situação de pandemia e pós-pandemia, ou seja, na volta de Fernando à rotina escolar? Gente, talvez alguns ficaram com dúvida, eu recebi uma ou outra perguntinha sobre isso, né? Esse plano de educação individualizada é o que estava colocado, foi apresentado na segunda aula da aba, né? O quanto que tem que levantar, que é o que eu estava falando lá na outra pergunta também, quanto que tem que levantar, quais são as habilidades que o sujeito já tem, o que ele já domina, né? Dentro de habilidades das mais primárias, né? Das principais habilidades motoras, né? De atenção, enfim, tantas habilidades. Primeiro tem que fazer uma avaliação, é essa a base principal da aba, né? Fazer uma avaliação das habilidades do sujeito por observação, por aplicação de alguns testes, por busca de informações com a família e tudo mais. Depois desse levantamento, a partir disso, criar um plano. O que é esse plano? Quais são as habilidades que são principais, que são as básicas para ele continuar para o próximo passo. O objetivo final é a reprodução gráfica que ele precisa, então é uma habilidade motora fina que ele precisa apresentar e que, no caso, está colocado que ele já é trabalhado pela TO, mas ele não apresenta, né, uma boa habilidade motora. Então, o quanto que tem que fazer essa avaliação, era isso que vocês têm que discutir, tá? De quais são as habilidades que ele tem, quais são as que ele não atingiu ainda dentro desses prontuários que tem de avaliação, né? Para a partir disso criar esse plano, o que eu vou trabalhar primeiro, quais são os principais dentro dessa avaliação, depois desse plano, como isso será feito em cada semana, quais vão ser as propostas, quais vão ser as situações criadas, e aí depois uma nova avaliação para ver o que ele atingiu, o que precisa ser mais trabalhado, o que já foi atingido. E assim vai, tá? Como que o Zé Roberto pode ajudar isso? Dando para a escola, para a mãe e depois para a escola, né, no pós, na situação da pandemia, tentando contribuir com essa habilidade motora como principal, identificando quais são as habilidades pré-motoras, pré-acadêmicas, motoras, que se espera que uma criança de 6 anos tenha, que
né? Dá para ver que ele não tem, mas o Fernando, né, a criança, mas então como que foi feita esse levantamento nessa situação e como que foi trabalhada essas habilidades motoras, de identificação de objeto, de reprodução, né, de comandos, enfim, coisas que vocês podem discutir dentro da situação da pandemia. No pós-pandemia, espera-se então que José Roberto vá até a escola e faça uma interlocução de histórico do Fernando, o quanto o José Roberto vá até a escola e apresente para a psicóloga, direção, coordenação, professora do Fernando, quais foram os trabalhos feitos com o Fernando ao longo desse tempo de situação de pandemia e de isolamento, né? Quais são as habilidades que ele atingiu, como que ele atingiu, o que se espera que possa ser trabalhado ali, se pode, o principal, se ele considera ou não possível matricular o Fernando no primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Né? O quanto que essa reprodução gráfica precisa ter sentido para o Fernando para que ele possa começar a tentar fazer uma escrita ou uma reprodução do que ele está vendo ali. Não é? E aí é uma questão muito séria que talvez vocês pudessem discutir, né? Quanto que um aluno de primeiro ano, dentro de uma necessidade educacional especial, né, e que ele não reconhece a reprodução gráfica, ele não consegue identificar a importância da reprodução gráfica como uma forma de comunicação. Se ele não consegue fazer isso, ele vai ficar sentado no primeiro ano brincando, fazendo um desenho solto. Por quê? Né? Então, o quanto que é interessante tentar trabalhar. Ângela, mas e aí? Se não deu, se ele não atingiu o esperado para essa reprodução gráfica, então seria interessante propor à família, a família tem que aceitar, de que ele refizesse o ano anterior, no caso, pode ser pré-primário, não, pré-primário é o primeiro ano hoje, né? Perdão, pode ser turma 4, turma G4, né? Grupo 4, Jardim 2, né? Depende da escola o nome disso. Mas ele pode ser sugerido que ele fique no ano anterior, no ano pedagógico letivo anterior, para tentar trabalhar um pouco mais, para ele tentar de alguma forma reproduzir, nem que seja por imagem, tá? Se ele não consegue fazer uma reprodução gráfica de alfabética, né, para escrita, então que ele apresente pelo menos uma reprodução de imagem, né, que é uma coisa que ele ainda não apresenta, tá? Então, pessoal, é isso. É essa a terceira avaliação remota de vocês. Eu acho que estava bem fácil, né? E podia ser feito em dupla, trio. Então, acho que tá tranquilo. Só semana que vem a gente faz o fechamento dessa disciplina, tá? Levantando os temas principais. À noite a gente vai se encontrar também no Google Meet, para quem tiver interesse, para vocês colocarem o que vocês consideraram de mais interessante dessa disciplina ao longo desse semestre, tá bom? Pessoal, ótimo finalzinho de semana. Estamos na quarta, né? Meio final de semana. E até semana que vem. Beijos.